Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel e a gente vai falar de Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro, dentro de campo, a parte de Paul Pogba, meia de 31 anos de idade. A diretoria do Corinthians se interessa, sim, pelo jogador que se ofereceu praticamente a jogar pelo Timão. A gente falou ontem sobre isso em um programa de televisão. Mas o Corinthians não quer pagar os salários de Pogba. O jogador recebia da Juventus da Itália, antes de ter o seu contrato rescindido, 3 milhões e 800 mil reais. Então o Corinthians pode até contratar Pogba se tiver uma ajuda da Esportes da Sorte, assim como teve de Memphis Depay, ou então até de uma outra patrocinadora do clube. É muito difícil que isso aconteça, mas não podemos descartar a chegada de Paul Pogba ao Corinthians ou até uma outra grande estrela internacional. O Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, quando deu uma entrevista coletiva agora, semana passada, no CT Joaquim Grava, ao ser perguntado se o Corinthians contrataria um outro jogador midiático, ele não respondeu nem que sim, nem que não. Deu aquele drible na imprensa, falou que talvez pudesse contratar se houvesse uma ajuda, enfim, é isso. O Corinthians aguarda uma ajuda ou da Esportes da Sorte ou de alguma outra patrocinadora para contratar um reforço midiático. Mas sim, a resposta a respeito de Paul Pogba é que o Corinthians se interessa pelo jogador, apesar de todo o histórico de confusões, de indisciplina. O jogador está suspenso por doping, só volta a jogar em março deste ano. Mesmo assim, o Corinthians, até por causa do barulho que faria, gostaria de contratar esse jogador. Mas, repito, o Corinthians não tem bala, não tem grana para pagar 3 milhões e 800 mil reais, que é o salário dele, reais, tá? Se eu falei dólares antes, eu errei. 3 milhões e 800 mil reais é o salário do Paul Pogba. Era o salário dele quando ele atuava na Juventus. O contrato dele foi rescindido no final do ano passado, exatamente por causa do doping. Ele não entra em campo desde 2023. Imagina como é que vai ser o trabalho para retomar o processo físico deste jogador. Mas, enfim, vamos à política do clube. A Justiça derrubou a liminar que impedia a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. A votação aconteceria no dia 2 de dezembro, aí o presidente foi à Justiça, conseguiu uma liminar que não cancelou, mas suspendeu a votação do impeachment que é relacionada ao caso Vai de Bet. Os conselheiros que lá estavam foram embora, não houve votação, o presidente comemorou muito, comemorou demais, mas a verdade é que a votação estava sob liminar, que poderia ser cassada a qualquer momento, e foi cassada. Então agora o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, pode marcar a qualquer momento uma nova reunião para a votação do afastamento do presidente Augusto Melo por causa do caso Vai de Bet. Lembrando que o Conselho Deliberativo do Corinthians apenas afasta o presidente. Quem decide pelo impeachment ou não é a Assembleia de Sócios. Muito provavelmente, o Romeu Tuma marque esta votação no Conselho pelo afastamento do presidente no final de janeiro e vai encavalar com a outra votação de impeachment do presidente Augusto Melo, esta solicitada pelo CORE, o Comitê de Orientação Fiscal do Corinthians, por causa de gestão temerária do presidente Augusto Melo. Então, haverá 2 pedidos de impeachment praticamente ao mesmo tempo, separados por assuntos diferentes, em que o presidente terá que se defender no início de janeiro. Promete ser um janeiro agitadíssimo dentro da política do Corinthians por causa desses pedidos. E um conselheiro do Corinthians, conhecido como O Libanês, solicitou hoje o afastamento do Romeu Tuma Júnior como presidente do Conselho do Corinthians, porque disse que ele não é imparcial ao tomar as suas decisões. Foi um pedido entregue à Justiça, ainda não foi analisado, o Tuma continua como presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, mas como qualquer conselheiro pode fazer, o Libanês pediu o afastamento
do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. É isso, enquanto o presidente Augusto Melo tenta contratar jogadores, o Fabinho Soldado, o Ramon Dias, tenta formar um time forte para brigar por títulos ano que vem, a política do Corinthians continua, infelizmente, né? Porque isso atrapalha todo mundo, infelizmente, fervendo. Beleza, pessoal? Eu volto na segunda-feira com mais um Papo Reto com a Fiel aqui no canal É o Time do Povo. Um abraço, vai Corinthians!